Amém, queridos, a paz do Senhor. Amém. Nós temos que realmente estar levando essa questão de estar orando pela nossa nação, levando muito a sério. Se Deus tem um projeto para cumprir nesse lugar, nessa nação, esse projeto está muito relacionado à quantidade que a gente tem orado por isso, a quantidade que nós temos buscado e clamado ao nosso Deus para que essas coisas aconteçam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos entregar esse tempo ao nosso Deus, agradecermos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós nesses dias. Pai, nós te louvamos, Senhor amado, pela Tua bondade, te louvamos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Pai, nessa hora nós queremos, Senhor, nos render totalmente ao Senhor, nos sujeitar, Pai amado, completamente à Tua vontade, reconhecer, Deus, que nós somos totalmente dependentes, Pai. Totalmente dependentes, Deus, do Teu Espírito, da Tua bondade, da Tua misericórdia, que se renova, Senhor amado, a cada dia sobre nós. A Sua misericórdia, Pai, que é a causa de não sermos consumidos. Nós oramos agora, Senhor, cerca, Pai, mais uma vez esse lugar com a Tua presença, com os Teus anjos, com o Teu fogo, cerca, Pai, e sopra para longe daqui, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar, tudo aquilo que vem para trazer peso, tudo aquilo, Senhor, que vem para impedir, Pai amado, o Teu povo de entender, de receber, Pai, a Tua palavra. Nós amarramos agora, Senhor, todo o espírito maligno que foi enviado das trevas, Pai, para roubar, para dispersar, para trazer cansaço, e lançamos fora desse lugar, Senhor, em nome de Jesus. E invocamos o Teu nome, invocamos o Teu Espírito, levantamos, Pai, altares aqui de adoração ao Teu nome, e declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno, Pai, de todo louvor e toda adoração. Pai, só o Senhor é digno, Senhor amado, de ser adorado. Nós declaramos isso nesse lugar, Senhor, essa noite, e queremos Te pedir, Pai, leva nosso pensamento cativo à Tua obediência. Que em nome de Jesus, Pai, possamos entender a Tua palavra de forma sobrenatural. Que como a Tua palavra diz, Deus, que o Teu Espírito possa nos ensinar. Em nome de Jesus, Pai. Dá-nos um renovo, Senhor. Dá-nos um fortalecimento. Nós estamos chegando ao fim, Senhor, desse seminário. Que o Senhor possa renovar as nossas forças. Renovar, Pai, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus queridos. Se você trouxe a sua Bíblia, abre a Bíblia comigo aí no Salmo 142, versículo 7. Hoje eu quero estar ministrando sobre as prisões da alma. Eu não sei se você já percebeu, eu não sei se você já se atentou, mas nós vivemos um tempo em que as pessoas estão aprisionadas, estão com várias partes ou várias áreas da sua vida aprisionadas, e a gente vê uma resistência terrível, uma resistência tremenda das pessoas estarem mergulhando, se lançando no propósito de Deus, se lançando verdadeiramente naquilo que Deus tem para elas. Nós vemos uma resistência, Satanás conseguindo roubar de pessoas, Satanás conseguindo impedir cada uma dessas pessoas de viver aquilo que realmente Deus tem para elas, aquilo que realmente elas são em Deus. O Salmo 142, 7, na versão King James, diz assim: tira minha alma desta prisão, para que eu Te dê graças. Então os justos me rodearão por causa da Tua bondade para comigo. Amém, queridos? Irmãos, quando a gente começa a analisar esse salmo, nós precisamos entender algo interessante. Outras versões vai dizer assim: tira minha alma do cárcere. Nós estamos vendo aqui Davi fazendo uma oração, clamando a Deus por algo, e nós percebemos algo muito sério quando essa coisa acontece, quando nossa alma é aprisionada por algum motivo. A principal característica, a principal consequência da nossa alma aprisionada é isso que o salmista está dizendo aqui.
Ele diz assim: tira a minha alma desta prisão para que eu dê graças ao teu nome. E outra versão, para que eu possa adorar. E aqui a gente percebe que a pior consequência, quando a nossa alma está aprisionada, é que nós perdemos a nossa capacidade de adorar. É que nós somos bloqueados, nós somos barrados, impedidos de adorarmos o nosso Deus e de expressarmos através da nossa vida, do nosso louvor, da nossa gratidão, a adoração ao nosso Deus. E eu não sei se você já percebeu, a igreja hoje ela tem uma dificuldade muito grande de adorar. A igreja hoje tem uma dificuldade muito grande de entrar nas regiões celestiais, de entrar na sala do trono, de adorar o nosso Deus, de se prostrar diante do nosso Deus. Eu quero dizer para você essa noite, se você está assim, querido, se você tem dificuldade de se expressar diante de Deus, se você tem dificuldade de adorar o seu Deus, provavelmente a sua alma esteja em alguma prisão. Nós vemos algo aqui que parece até contraditório, um salmo, que normalmente os salmos têm a ver com adoração, normalmente, nem sempre. Salmista, um grande adorador, um homem que escreveu vários salmos, que se expressou de várias formas diante de Deus, ele orando a Deus e pedindo uma coisa muito interessante. Ele diz: Senhor, tira minha alma da prisão, tira minha alma desse lugar que me impede de te adorar, tira minha alma para que eu possa voltar, para que eu possa te dar graças, para que eu possa realmente me expressar na tua presença e receber do teu Espírito sobre a minha vida. E nós começamos a perceber, querido, que existem várias circunstâncias no decorrer da nossa vida que podem prender a nossa alma. Existem muitas pessoas que estão aprisionadas, literalmente aprisionadas, como Davi, por algum motivo aqui estava nessa hora. E essas pessoas estão sendo roubadas da sua capacidade de adoração. A gente olha, querido, para a igreja não responde. Às vezes o pastor veio aqui, às vezes o pastor da sua igreja vai lá na sua igreja e se manifesta, e brada, e apresenta projetos, e mostra, e o ministério de louvor adora, e parece que a gente está preso. Não há reação, não há uma forma de se envolver, a gente fica parado, paralisado. Às vezes a gente até pensa: não, eu quero fazer, eu quero estar ali também, eu quero participar, mas quando você dá um passo para aquilo, parece que você não consegue sair do lugar. E essa é a grande característica que a gente vê na igreja hoje. Satanás não pode impedir você de ser cristão. Satanás não pode impedir você de ir para a igreja, embora ele faça isso muitas vezes. E às vezes ele nem precisa se esforçar muito para impedir a gente de viver o cristianismo. Satanás não pode te proibir, querido, mas ele pode prender você. Ele pode falar como o faraó falou para Moisés: olha, você pode ir, mas não vai muito longe. E muitas vezes é isso que o diabo está dizendo: eu permito que você seja, eu não posso fazer nada, não posso impedir, mas eu vou impedir que você vá longe, vou impedir que você entenda, vou impedir que você receba, vou impedir que você viva. E muitas vezes essa é a realidade da gente dentro da igreja. Pessoas extremamente presas em várias circunstâncias da sua história, presas em várias coisas que aconteceram. E a gente precisa começar a entender, querido, que existem coisas que aconteceram na nossa história que nos colocaram em cativeiros, que nos colocaram em prisões. E é isso que eu quero estar falando essa noite. Nós precisamos analisar se nós estamos de alguma forma presos em alguma área. Talvez você já tenha consciência disso na área que você está preso. Talvez você já saiba realmente: não, eu realmente estou vivendo isso. E a gente às vezes fica impressionado com a falta de reação da igreja. Às vezes as pessoas colocam a desculpa: não, é por causa do dinheiro, eu não tenho. Aí você deixa de graça, não participam da mesma forma. Quantas vezes o inimigo tem impedido? Quantas vezes você projetou fazer coisas e depois não fez? Quantas vezes você deu a sua palavra dizendo: não, eu vou estar lá, e você não conseguiu ir? Preso, travado, criando circunstâncias para prender a sua vida e impedir você de avançar. Quantas vezes nós nos comprometemos em ministérios, quantas vezes nós nos comprometemos em evangelismo, em coisas, e você fala: não, hoje eu tenho certeza que eu vou estar lá, e de repente você vê qualquer motivo ali, já é motivo, e quando você vê a coisa já passou, já aconteceu, e você não conseguiu. Isso tem sido uma marca maldita da igreja, uma igreja passiva,
uma igreja aprisionada, uma igreja que não reage, uma igreja que não avança. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A ideia é que a gente está avançando e empurrando. Só que hoje a gente vê o inferno empurrando a igreja e acuando, e colocando pessoas dentro de prisões, fechando essas prisões e falando: agora você vai contemplar a vida aí de dentro, preso no seu medo, preso no seu trauma, preso no seu pecado, preso nas suas lembranças, preso nas memórias feridas. E provavelmente, querido, todo mundo que já sofreu algum trauma, alguma dor profunda emocional, que já sofreu rejeição, que já sofreu alguma coisa que partiu o coração, literalmente, que aquilo que a gente fala, minha alma foi partida. Provavelmente pessoas provavelmente todos nós aqui tenhamos vivido isso. E quando isso acontece, a maioria das vezes isso aprisiona a nossa vida. Sabe o que acontece, querido? Às vezes a gente cresce fisicamente, porque você não pode impedir o seu crescimento físico. Tem gente que consegue, se você ficar sem comer e não cuidar de você da forma correta, você pode até atrapalhar o seu crescimento físico. Mas existem pessoas que estão aprisionadas na sua infância, por causa de traumas, de abusos, de coisas que aconteceram. Cresceram fisicamente, mas não cresceram emocionalmente. Você pode bloquear o seu crescimento espiritual. Por isso que Hebreus diz assim: olha, pelo tempo decorrido, pelo tempo que vocês já estão escutando, vocês já deveriam ser mestres. Mas aí o que acontece? Vocês precisam voltar a tomar leite, porque vocês não têm as suas faculdades exercitadas, vocês não estão exercitando a sua fé. E é muitas vezes isso que acontece: pessoas presas, que não crescem emocionalmente, que não crescem espiritualmente, que estão estagnadas na vida, estagnadas profissionalmente, que não crescem na sua área emocional, que não crescem em área nenhuma. Nós ministramos pessoas que a gente pergunta: qual a área da sua vida que está fluindo? A pessoa fala: nenhuma. Todas as áreas em cativeiro, área financeira presa, área sentimental presa, preso em vícios e pecados sexuais, preso em coisas que está fazendo, preso nas suas lembranças, preso no medo. E aí você pergunta: qual a área da sua vida que está fluindo? E a pessoa diz assim: nenhuma. E Davi está dizendo assim: Senhor, tira minha alma da prisão. Porque Davi tinha saudade, tinha vontade de adorar a Deus. Eu não sei se você quer sair da prisão, eu não sei se você se acostumou com ela. Às vezes nós criamos prisões para a gente mesmo, com a ideia de que aquela prisão nos protege. E muita gente que sofreu rejeição, ela cria uma prisão de medo, fica presa ali dentro. E a gente fica preso, mas a gente acha que aquilo ali está protegendo, e lá no fundo aquilo ali está te impedindo de viver tudo aquilo que Deus tem para você. E é uma marca da igreja, querido. Pessoas sem expressão nenhuma, uma passividade terrível. Você fala, as pessoas falam, os pastores falam, bradam e clamam e oram e falam, e as pessoas parecem que não estão ouvindo. E Deus tem falado muito comigo esses dias: vamos tirar esse povo do cativeiro, vamos tirar essas pessoas das prisões. Pessoas estão vivendo verdadeiros cativeiros. Às vezes a gente fica até com raiva do povo, os pastores ficam bravos. Por que o povo não responde? Por que as pessoas não se envolvem? Parece que o projeto é perfeito, mas ninguém se envolve. E de repente você começa a perceber: essas pessoas estão presas. Às vezes até lá no coração tem uma boa intenção. E eu creio que cada um que está aqui tem boa intenção, querido. Não aquela boa intenção que o povo fala que o inferno está cheio, mas são pessoas que têm um coração sincero diante de Deus. Talvez hoje você esteja carregando muita culpa, porque prometeu e não cumpriu. Fez vários votos com Deus e disse: Deus, eu vou fazer, eu vou avançar, eu vou parar. E quando você olhou, você estava lá de novo, fazendo a mesma coisa, preso na mesma área, fazendo as mesmas atitudes erradas. Às vezes a gente olha e pensa assim: não, uma pessoa que está presa, ela é uma pessoa que se envolveu com drogas, com prostituição, com pecados grandiosos. E a gente vai ver que para a gente ser preso na nossa área emocional, preso na nossa alma, preso espiritualmente, é bem mais fácil do que parece, querido. Às vezes nos momentos de maior fragilidade são os momentos que Satanás vem e nos pega e nos aprisiona nesses lugares.
E eu quero falar essa noite sobre 5 áreas que a gente pode ficar preso, 5 motivos que podem prender a nossa vida. Poderia se estender por 10, por 15 motivos, não sei, a gente poderia arrumar um monte. Cada motivo desse poderia se desdobrar em vários outros subtópicos, mas a ideia é a gente pensar pelo menos nesses 5. Se você se enquadrar em alguns desses, ou pelo menos um, e você perceber, porque a melhor pessoa para saber se você está preso é você mesmo. Você sabe a área da sua vida que não está fluindo. Você sabe as áreas da sua vida que você está se arrastando e não consegue conquistar. Você conhece essas áreas, você sabe. O primeiro motivo que pode prender a nossa vida é um trauma. Quando nós sofremos um trauma, e é interessante a gente pensar nessa ideia de trauma, porque o trauma, ele parte de uma ideia de algo que aconteceu, algo inesperado, algo que nós não temos controle. E quando a gente é submetido, ou quando a gente é acometido por uma situação que causa um trauma na nossa vida, aquilo pode nos aprisionar naquele lugar, naquela cena. Existe algo que agrava a questão do trauma, porque o trauma, ele causa uma memória, uma lembrança. E quando nós pensamos nessa ideia, e a palavra trauma, ela vem da raiz da palavra grega, que é a mesma palavra de ferida. Então a palavra trauma, ela significa ferida. É uma ferida, é algo causado, uma ferida causada por algo externo. E normalmente, querido, quando acontece um trauma, nós somos pegos de desprevenidos. A gente está desarmado, a gente está despreparado. E os traumas, eles vêm sobre a nossa vida em momentos que a gente não está pronto. Por isso se torna um trauma. São situações que a gente vive, que a gente passa, situações que nos ferem profundamente, situações que geram medo, que nos deixam com a sensação de abandono, de estarmos desprotegidos, que naquele momento que acontece esse trauma, a nossa memória fica marcada, e essa lembrança começa a nos perturbar, e muitas pessoas que sofreram traumas ficam presas na cena, naquele momento, na hora que a coisa aconteceu, e ficam revivendo isso na sua lembrança. Esse é o conceito que a gente chama de memória ferida. É uma memória, uma lembrança de um trauma, de algo que te feriu, que te machucou, seja a questão de um acidente, seja uma notícia ruim que você recebeu, seja uma coisa que aconteceu. Quando o trauma acontece na nossa vida, ele se torna uma prisão. Muitas vezes ele se torna uma prisão. A gente pode dizer que algumas pessoas conseguem realmente lidar com aquilo da forma correta. Poucas pessoas conseguem, mas a maioria das pessoas ficam aprisionadas. E dependendo do trauma, você tem alguma lembrança, se você tem alguma situação que você passou na sua história, que prendeu a sua memória, que feriu a sua memória, e você fica preso nessas lembranças. Todo trauma, querido, se torna um gatilho. Todo trauma se torna algo armado. E quando alguma coisa acontece que dispara esse gatilho, nós vamos ter reações. E muitas vezes essas reações vão gerar medo. Esse trauma vai gerar medo e as nossas reações vão ser esquisitas, estranhas. E às vezes a gente está vivendo ali com comportamentos, com reações, com atitudes baseados numa memória ferida, numa lembrança, num medo terrível de viver de novo aquilo que nós passamos. E muitas pessoas nunca contaram esse trauma para ninguém. A primeira pergunta em relação a uma aura traumatizada da nossa vida é se nós já compartilhamos isso com alguma pessoa. Se nós já sentamos com alguém e contamos. Muitas pessoas sofreram muitas coisas na vida, passaram algumas situações, mas nunca abriram o coração com ninguém. Às vezes a gente se fecha, às vezes a gente finge que não doeu, às vezes a gente começa a viver empurrando a coisa com a barriga. E a nossa área emocional é perigosa, porque quando a gente não trata direito, ela começa a ficar presa. E nessa caminhada, nessas prisões, o diabo sabe muito bem aonde bater na nossa vida. E se você for uma pessoa que foi traumatizada na sua vida, por causa de alguma história, de alguma situação que aconteceu contigo, querido, e se essa situação hoje tem te prendido,
você é uma pessoa que precisa sair desse cativeiro. Existem pessoas que precisam ser tiradas por Deus, literalmente, da cena do trauma, do momento que aconteceu, daquela hora, para Jesus entrar naquele lugar e pegar você naquele lugar. A gente já viu muito isso acontecendo em ministrações. Pessoas que estão presas na cena do trauma, na cena que ela ficou ali, e de repente a mente dela fica presa, a alma dela fica presa, as lembranças dela ficam presas, e ela fica guardando aquilo. E a esperança, não, o tempo vai curar, com o tempo eu vou esquecer, com o tempo eu vou esquecer, com o tempo isso passa. Querido, às vezes o trauma é tão traumático, para ficar bem redundante, que a gente bloqueia, a nossa memória bloqueia. Mas o fato de bloquear esse trauma não quer dizer que ele não traga influência pesada sobre o nosso comportamento. E às vezes a gente está hoje debaixo de uma situação traumática, que a gente não soube lidar com ela da forma correta, lembranças que destroem a nossa autoimagem, lembranças que nos esmagam, que destroem a nossa alma, e a gente fica preso naquela ideia. Talvez palavras, querido, que lançaram, às vezes a gente vê pessoas presas no dia que foi humilhado, no dia que foi espancado, no dia que foi abusado. E esses traumas precisam ser trabalhados. Esses traumas precisam ser ministrados, esses traumas precisam ser tocados. Você precisa abrir o teu coração. E às vezes a melhor forma, a gente tem falado muito isso para as pessoas que a gente ministra, a única forma da gente ser curado é quando a gente se expõe. Porque essa prisão que o diabo coloca na nossa alma, ela vem aparentemente como uma coisa que nos guarda, que me protege. Enquanto eu estiver aqui dentro, ninguém pode me ferir. Enquanto eu ficar escondidinho ali, ninguém vai me tocar. E essa é uma grande mentira, porque pessoas com a alma aprisionada são pessoas que não adoram. E Deus tem me mostrado isso, querido. Eu fico olhando e fico vendo pessoas que não conseguem se expressar. E muitas vezes Deus me fala, são pessoas que estão aprisionadas. E algo tremendo que o Isaías 61 diz que nós iríamos tirar pessoas que estão presas. Que o Espírito de Deus sobre a sua vida vai te ungir para você arrancar pessoas do cativeiro. Amém. Literalmente tirar pessoas do cativeiro. Talvez você tenha que começar pela sua alma. E você vai puxar e vai orar e vai dizer: Deus, eu tiro a minha alma dessa prisão. Porque essas prisões emocionais e espirituais, elas trazem várias consequências. Um outro motivo que a gente pode ficar realmente preso na nossa vida, que é um trauma também, só que eu quero dar uma ênfase, é a questão do abuso. Principalmente a questão do abuso sexual. É uma coisa que acontece muito mais do que as pessoas têm coragem de conversar e falar e se abrir. Muito mais pessoas já passaram por isso do que tiveram coragem de contar. E o abuso te põe numa prisão de passividade. O abuso vai roubar de você a sua capacidade de reagir diante das coisas da vida. Normalmente uma situação de abuso nos coloca na posição de vítimas, onde a gente é torturado, usado, sei lá, dependendo do abuso, se for um abuso sexual, porque a gente não caracteriza abuso só a questão do sexo. Pessoas foram abusadas de forma verbal, xingadas, amaldiçoadas, humilhadas com palavras. Pessoas foram agredidas fisicamente com surras. Isso é abuso. Pessoas que foram abusadas de forma religiosa, querido. E a gente estava ministrando uma vez um curso e a menina falou: preciso ser liberta de ter sido filha de crente. E eu falei: meu Deus, que modalidade é essa nova? Liberta de ser filha de crente, porque ela foi abusada de forma religiosa. É quando o pai e a mãe obrigam você a ler a Bíblia como um castigo e não como um prazer para conhecer o seu Deus. É quando o seu pai e sua mãe te obrigam a ir para a igreja quando criança e te batem no culto porque você não fica quieto. Você está sendo abusado. É um abuso religioso. É quando o pai chega para a criança e a mãe fala assim: se você não parar com isso,
o Papai do Céu vai te castigar. Se você olha que esse negócio que você está fazendo, Papai do Céu não gosta. Papai do Céu não gosta de criança assim. Meu irmão, você está criando um monstro na cabeça da criança. E essa criança está sendo abusada, é um abuso religioso. Porque a religiosidade dos pais está impedindo essa criança de ver a Deus. E quando ela crescer, ela vai estar igual Davi: Senhor, tira minha alma da prisão, porque eu não consigo te adorar. Porque eu não consigo olhar para você como pai. Porque eu não consigo me aproximar, eu tenho medo de Deus. Esse bicho que falaram que Deus é um Deus carrancudo, rancoroso, um Deus que fica com raiva de uma criança que não fica quieta, esse Deus eu não quero chegar perto, querido. São pessoas que foram abusadas, e o abuso coloca a gente numa posição de vítima, onde a gente não pode reagir. Normalmente uma criança abusada, ela não tem condições de reação, a opinião dela não importa, o que ela está sentindo não importa, aquilo que ela está passando, a dor física e emocional, não importa. E ela vai ter que se sujeitar a cumprir os caprichos de alguma pessoa endemoniada que quer usar o corpo dela para ter prazer. Mas não importa se aquilo está destruindo, dilacerando o seu corpo e a sua alma. E muitas vezes, queridos, as pessoas são abusadas. E nesse abuso, naquela dinâmica do abuso, a pessoa é ameaçada, a criança é ameaçada. E nessa ameaça, isso causa uma prisão, uma mordaça, ela fica impedida de falar, ela fica impedida de reagir, ela começa a se perder nesses sentimentos. E normalmente pessoas que passaram por isso, elas vão passar por uma situação muito séria de passividade na vida. São pessoas que estão presas na passividade, não conseguem reagir, não conseguem dizer não conseguem, elas se permitem ser usadas o tempo todo. E às vezes a pessoa começa a acreditar na sua mente infantil que a culpa é dela, e começa a ficar aprisionada na culpa. A culpa é minha, foi eu que provoquei isso, eu que não presto. Criança, querida, é o ser mais indefeso que existe. Ele não tem mecanismo de defesa emocional, não tem mecanismo de defesa física, não tem força física para brigar por ela. E daqui a pouco ela está sendo usada de uma forma que ela não tem condições de sair daquilo. Mas a única coisa que ela gostaria naquele momento é de ser amada, de ser cuidada. E ela não consegue racionalizar. Quando a gente passa por uma situação assim, a criança não consegue pensar: olha, essa pessoa que está fazendo isso comigo, ela é uma pessoa problemática, é o diabo que está usando ela. Não consegue pensar assim. A criança vai olhar para si mesma e dizer: a culpa é minha, porque se meu pai faz isso comigo, é porque tem alguma coisa errada comigo. Se essa pessoa faz isso comigo, é porque tem algo errado comigo. E muitas pessoas foram abusadas e ficaram presas na cena do abuso, ficaram presas. Isso reflete, querido, na vida sexual, isso reflete no casamento. Mulheres que são travadas sexualmente, que não conseguem se doar ao seu marido, que não conseguem usufruir do prazer do casamento, do sexo, que é uma coisa lícita dentro do casamento, que é a coroação da intimidade, que é a ceia do casamento. A mulher fica presa, sendo roubada do prazer com o seu marido. Prisões que estão ali roubando da gente o prazer de viver, o prazer de adorar. E a gente vê, querido, que muitas pessoas que a gente ministra, praticamente todos, para não generalizar, 90% das pessoas que a gente ministra já foram abusadas de alguma forma, mesmo que não tenha sido com um ato consumado. Já foram tocadas, já foram de alguma forma despertadas, já foram molestadas de alguma forma, e isso gera um estrago na sua identidade. Um menino que é abusado sexualmente por um homem vai gerar uma distorção terrível na mente dele. No momento que ele está formando a sua identidade, a sua masculinidade, a sua ideia do que é ser homem, do que é ser mulher, ele é usado de uma forma errada, ele vai distorcer. Grande parte dos homossexuais tem uma história de abuso sexual na sua infância. Poucos são os que não passaram por isso. E a gente vê que isso é muito mais sério e acontece muito mais do que as pessoas têm conversado.
Às vezes é vergonhoso, querido, lembrar. Às vezes é doloroso contar isso para alguém. Quantas vezes a gente entrou numa ministração e a pessoa disse assim: pastor, eu nunca contei isso para ninguém. Ninguém da minha família sabe. Eu nunca falei isso para ninguém. Quantas vezes a gente ouviu isso, querido? Mas foram muitas. Uma vez eu estava ministrando uma igreja e uma senhorinha de idade, cabecinha branca, e eu estava falando sobre o último ponto aqui que nós vamos falar, que é a questão do perdão, só para ficar bom. E ela vinha, aquela vozinha, mas quando ela veio conversar comigo, ela tinha tanta ira, mas ela tinha tanta raiva. Mas era uma raiva, querido, que ela guardava. Por isso que a gente tem que sair dessa ilusão de que o tempo vai curar as coisas. Era uma raiva que ela guardava há mais de 60 anos. Porque ela tinha sido abusada por um tio com média de 5, 6 anos de idade. Ela tinha 60 e poucos, quase 70 anos. E quando ela falava isso, a boca dela tremia. E ela dizia: eu não consigo perdoar esse homem. E o cara já tinha morrido. Até hoje eu me lembro. A cena do trauma é tão profunda, é tão séria, do abuso, que a gente ouviu pessoas dizendo assim: eu me lembro do cheiro, eu me lembro do barulho da porta abrindo, eu me lembro do jeito que acontecia. E a pessoa se lembra, aquilo é vivo, porque a alma dela está lá, a alma dela está presa naquela cena, naquele momento, no dia que a coisa aconteceu, ou nos dias que a coisa aconteceram, né? Porque às vezes a pessoa não passa por isso uma vez só, e a pessoa fica presa, e ela vai ter problema de relacionamento, ela vai ter problema no casamento, vai ter problema para confiar, para amar, vai ter problema para amar a si mesma. Porque uma pessoa que começa a passar por essas coisas, ela começa a ter raiva de si mesma. A gente assistiu aquele documentário do Nefarious, e esse documentário mostra algumas prostitutas, algumas ex-prostitutas, outras que ainda eram, e elas vão dando testemunho, contando parte da sua história. E aquela vida de destruição, aquela vida de ser usada, elas começaram a criar uma ideia que elas não tinham mais valor. E a coisa vai se agravando a tal ponto que elas começavam a se odiar. Elas sentiam ódio de si mesmas e diziam assim que elas passavam a acreditar que elas mereciam viver aquilo que elas estavam vivendo, porque elas não eram dignas de serem amadas, de serem cuidadas, de serem aceitas. E você vê a distorção, querida. A criança num momento desse, a pessoa numa situação dessas, muitas vezes é a vítima, mas o diabo vai distorcendo a coisa. E a pessoa vai interiorizando uma culpa, vai interiorizando uma raiva de si mesma, e quando ela vê, ela está presa num ódio de si mesma. E ela começa a acreditar que ela merece sofrer, porque ela é tão ruim, ela é tão errada, que ela merece passar por tudo que ela está passando. Em casos mais graves, a pessoa começa a ter prazer em sofrer, começa a ter prazer quando é humilhada, quando é xingada, quando é maltratada. São prisões que o inimigo mantém as pessoas, e isso pode durar uma vida inteira. Essa senhora que eu estou falando, 60 anos de mágoa, 60 anos de dor, 60 anos se lembrando, querido. A memória viva, eu me lembro do cheiro, eu me lembro da voz, eu me lembro da hora que eu ouvi a maçaneta abrindo, a porta abrindo. E na mente da criança ela dizia assim: quantas vezes eu pensei, por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? E quando a gente passa por traumas, quando a gente passa por abusos, por situações assim, a gente pode ser pego na prisão da incredulidade. É a hora que você começa a questionar a bondade de Deus, e você começa a questionar a existência de Deus. E se você for pesquisar, a boa parte do ateísmo que existe hoje, a raiz dele começou a partir de um trauma, de um abuso, de um maltrato, de alguma coisa que a pessoa passou, que ela começou a questionar: se Deus existisse, isso não estaria acontecendo comigo.
Às vezes a criança, naquele momento de inocência, que ela ora a Deus, clamando: Senhor, me tira dessa situação, Senhor, que isso não aconteça mais comigo, e de repente acontece de novo, e ela fica confusa: mas eu orei, eu pedi, eu falei. E aí você começa a perceber, querido, que Satanás prende essa pessoa na incredulidade. Ela começa a pensar: olha, Deus não existe, porque se existisse, eu não teria vivido isso, não teria passado por isso. E muitas vezes a pessoa parte para essa ideia: vou ser ateu agora, vou negar a existência de Deus por causa de uma dor, por causa de uma ferida, por causa de um abuso, de um trauma, de uma situação que ela passou, que foi dolorosa, que marcou a sua vida. E a gente encontra muitas pessoas que estão assim dentro da igreja. Se a gente fosse abrir um parênteses hoje, a gente vai perceber que a igreja hoje é extremamente imatura para lidar com o sofrimento. Às vezes a gente espera de Deus aquilo que Deus não vai fazer. Às vezes a gente acha que nós fomos vacinados com o Evangelho, com uma vacina, que a gente não pode sofrer, que a gente não pode ter luta, que a gente não pode ter dor. E isso é mentira, querido. A promessa que nós temos é que em todos os lugares que a gente for passar, Deus estará conosco. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu tenho uma convicção: Deus está ali comigo. Essa é a nossa convicção. Essa é a promessa que Deus nos deu. Não é que você tomou um evangelho, uma vacina que te protege contra os males desse mundo, e você, como crente, como filho preferido, não vai sofrer. Pelo contrário, querido, essa imaturidade tem roubado as pessoas de entender o plano de Deus, e tem gerado incredulidade no coração das pessoas. E às vezes a coisa não precisa ir muito longe. Às vezes não é por causa de uma doença grave, às vezes não é por causa de um acidente grave, às vezes é por causa de uma conta que não foi paga, às vezes é por causa de um capricho que a gente queria comprar uma coisa e não deu. A gente fica com raiva: Deus não é bom, Deus não gosta de mim. E aí começa a partir para os extremos, porque é extremamente infantil. A igreja é imatura para lidar com o sofrimento, com os dilemas da vida. Às vezes uma imaturidade que você nem encontra em outras religiões, que tem o pé no chão. Mas esse evangelho pregado: você é o cara, você não passa por nada, você foi vacinado com Jesus, e aí quem é de Jesus, o diabo não toca. E a gente acha que o diabo não toca quer dizer que a gente não vai sofrer nada. Isso é infantilidade, querido. E a gente poderia explicar várias coisas em relação ao sofrimento, embora não seja realmente o ponto. E a gente vê que boa parte disso está nas mãos dos nossos pais, de proteger a gente espiritualmente, proteger a gente emocionalmente, proteger a gente fisicamente. Está na família. Quando os pais abrem esse teto, meu irmão, eles colocam a gente ali numa situação complicada. E muitas vezes a criança, quando vem de um lar desfeito, destruído, ela vai estar exposta a muitas situações difíceis, que vai englobar abuso sexual, espiritual, emocional, problemas, porque ela está desprotegida, literalmente, no contexto espiritual, emocional e físico. E aí isso acontece. Terceiro motivo, querido, que a gente parte para uma prisão na nossa alma, são pecados ocultos. Toda pessoa que vive uma vida de pecado oculto é uma pessoa que está aprisionada. Toda pessoa que está presa num pecado de estimação é porque essa pessoa já perdeu o controle daquilo ali. Às vezes a gente ora a Deus, querido, quando a gente está realmente preso, a gente precisa de ajuda. E a maior parte das pessoas que estão presas em pecados ocultos são pessoas que vivem de promessa em promessa, de queda em queda, e já entraram naquilo que a gente chama do ciclo de derrota, perdendo todos os dias para aquele pecado. Todos os dias ele perde. Quando não é diário, é semanal, é mensal, mas ele tem ali o seu horário certo de pecar naquela área. E às vezes a gente está preso. Às vezes a gente está realmente preso em pecados que a gente nunca confessou para ninguém, que a gente não tem coragem de colocar para fora,
que a gente não tem coragem de se lembrar, de contar, de pedir ajuda, de pedir oração. Uma epidemia de homens presos em pornografia, uma epidemia de homens casados, solteiros, não importam, presos. E isso está tentando alcançar as mulheres também. Homens e mulheres presas em um monte de coisas, principalmente os homens. A gente olha para a igreja e diz assim: por que o homem não responde? Por que quando chama para orar, você vai olhar na reunião de oração, tem 70% de mulheres, 30% de homens, quando está bem a igreja? Isso é quando não vai nenhum homem. Porque os homens estão aprisionados, querido. Estão aprisionados pelos olhos, pela cobiça, estão aprisionados pela pornografia. E quando o homem vive uma vida de pecado oculto, por mais que ele ache que está abafando, que está escondendo, ele começa a definhar espiritualmente. E você vê aquele homem se apagando. E aquele homem dentro de casa, ele não faz diferença nenhuma, ele não é um sacerdote. Ele não é alguém que faz realmente o seu papel ali como autoridade. Ele começa a abandonar, ele começa a se sumir do cenário, a recuar, a se isolar. E aí de repente a mulher fala: vamos orar, e o cara cheio de culpa, massacrado pela culpa, massacrado pela vergonha, porque ele chegou para Deus e disse assim: Deus, não faço mais. Aí no outro dia ele está lá de novo. E aí se arrepende, querido, e chora, e pede perdão, e depois olha e fala: Senhor, eu não faço mais. Aí passa um dia, passa 2 dias, e começa aquela agonia de novo, porque está cheio de prisões, e o diabo só puxa a corda assim, ó: agora está na hora, vem aqui que você vai pecar de novo. E a pessoa não, e quando vê já fez de novo, e já está lá de novo, e a cena se repete, e a pessoa é presa novamente na incredulidade, porque para de acreditar que tem solução, para de acreditar que pode sair daquela prisão, para de acreditar que Deus tem um projeto para ela, começa a se entregar, começa a chegar uma hora que ele fala assim: não, a gente não tem como ficar liberto, a gente não tem como ficar livre disso, a gente tem que administrar as quedas, porque a nossa mente é perigosa, querida, a nossa mente ela cria argumentos. Ao invés da gente se lançar em arrependimento, a gente começa: não, isso é do homem mesmo, não, isso acontece assim mesmo, a coisa é assim mesmo, não tem como ficar livre. Quantas mulheres a gente ministrou, que elas vieram de um histórico de destruição, e todos os homens que passaram pela vida delas, passaram marcando, destruindo, ferindo, e elas chegaram a acreditar literalmente, com todas as suas forças, que não existe um homem fiel, que não existe um homem que presta, e que todos os homens são adúlteros. Não tem como, não vai ter jeito. A pessoa, você vai uma hora ou outra, o cara vai vacilar e ele vai pecar. Que não existe casamento feliz, que não existem pessoas que verdadeiramente se amam. Tudo fachada. Já cansei de ver a pessoa falar assim: eu não acredito que esse casal vive bem nada. Isso é fachada. Eu não acredito que exista um homem fiel. Eu não acredito que exista um homem que realmente sirva a Deus certinho ali no caminho. Claro, querido, que cada dia que passa está mais raro de você encontrar. O negócio está difícil mesmo. Cada dia que passa é mais difícil você encontrar um homem de verdade. Às vezes a gente encontra muito macho. A gente estava brincando ontem, a diferença do homem e do macho. O homem de hoje, ele tem mais características de macho do que de homem. Porque se você quer saber o que é ser homem, você vai aprender com Jesus. Jesus não tinha característica de macho. O homem, esse padrão de homem lá de fora, é aquele homem que tem várias mulheres, que é agressivo, que bebe muito. Se Jesus veio como um padrão perfeito de homem, para ensinar o homem a ser homem, irmão, então o padrão lá de fora está totalmente errado. Porque Jesus não precisou se deitar com ninguém para provar a masculinidade dele. Jesus não precisou bater em ninguém e fazer luta e ser fortão para chegar ali e provar que ele era homem. Jesus não precisou beber 50 garrafas de cerveja e ficar em pé para provar que ele era homem. E quando você começa a perceber, querido, o homem hoje está com características de um animal macho. Porque o animal macho, quando você assiste esses programas, você começa a perceber claramente a forma que ele age.
Ele é um macho dominante, ele tem várias fêmeas, ele briga, ele mata para guardar o seu território, ele não compartilha nada, ele tem que ser forte, porque se não for forte, o outro vem aqui e leva o harém dele, mata ele. E você olha hoje que o homem, o ser humano, o bicho homem, está igualzinho os machos lá fora, brigando, querendo ter um harém, querendo ser dono do pedaço, tendo que provar que é forte. E a gente começa a perceber isso, que isso vai aprisionando, aprisiona o homem em conceitos de mentira, que vão roubar dele totalmente a identidade dele em Deus. Às vezes a mulher cresce sem a presença do pai, sem ter sido amada, sem ter sido valorizada, sem ter sido afirmada, elogiada, e ela cresce com carências afetivas. E aí vem um sistema que a mulher é um objeto, que quanto mais ela se expõe, mais admirada ela é, e ela começa a acreditar nisso. E ela é roubada do seu senso de valor, ela é roubada da sua alegria de ser ela mesma, e ela começa a correr atrás de um padrão que ela nunca vai alcançar. E aí ela começa a ficar presa numa insatisfação que nunca acaba. Eu estava ouvindo um cara ministrando, eu não sei se você já ouviu falar do Malcolm X. Ele foi um cara que trabalhou lá nos Estados Unidos, lutando contra essa questão do racismo. E ele falava uma coisa muito interessante, eu fiquei ouvindo aquilo, ele falou assim: quem foi que te ensinou a odiar o seu cabelo? Ele falava para os negros. Quem foi que ensinou você a ter vergonha dos seus lábios e do seu nariz? Quem foi que disse que você não podia ter a cor que você tem? E eu fiquei pensando naquilo, querido, porque não é mais só para o negro, não. É para todo mundo. Quem foi que ensinou você a se odiar? Quem foi que ensinou você que você não tem valor porque você é você? E você vai ver alguém que ensinou isso. Alguém começou a plantar no teu coração: olha, esse seu cabelo aí, desse jeito aí, não vai ser aceito em lugar nenhum. Com essas roupas aí, meu irmão, não cabe em lugar nenhum. Com essa altura, com esse peso, com isso, e vai colocando, e a gente vai se odiando. E de repente você para e diz assim: quem foi que ensinou a gente a se odiar? Por que a gente tem que ficar preso nesse complexo de inferioridade eterno que não passa nunca? Quem foi que ensinou a gente a ficar preso num senso de incapacidade, de achar que a gente nunca vai dar conta e que a gente nunca vai ter nada? Alguém te ensinou, querido, porque isso não faz parte da essência do ser humano. Quando a criança ela é ensinada do jeito certo, ela não tem crise de capacidade. Quando você permite que a criança se aproxime para te ajudar a fazer alguma coisa, quando você elogia o trabalho que ela faz, ela não cresce com crise de incapacidade. Ela não cresce acreditando assim: eu não tenho valor. Se os pais dão atenção, se os pais amam, se os pais acolhem, cresce entendendo: olha, eu sou valorizado. Não cresce presa na inferioridade, na timidez. Timidez é uma prisão do inferno, querido. A timidez é algo que agride a nossa alma, porque a gente deixa de acreditar naquilo que a gente é. Uma pessoa presa na timidez extrema é uma pessoa que literalmente não acredita mais em si mesma, não acredita que tenha valor, não acredita que tenha nada para contribuir, não acredita que ela pode chegar, abrir a boca dela, falar alguma coisa boa e que as pessoas vão escutar. Aí eu pergunto para você: quem foi que te ensinou isso? Talvez tenha sido seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua professora, uma situação que você passou, uma dor que você viveu, palavras, ouvindo continuamente maldições. Alguém te ensinou isso. Por isso que Deus diz assim: eu é que sei que pensamento eu tenho a seu respeito, porque nem pensar coisa boa você sabe. Eu é que sei o que eu penso de você. Porque se a gente fosse aprender com Deus, você ia ver que nada disso que você acredita sobre você mesmo é realmente verdade.
Quando você olha a Bíblia a partir de um prisma emocional e você começa a estudar os personagens bíblicos a partir de uma ideia emocional, você começa a perceber que todos eles tinham crises, pelo menos a maioria deles. Eu acho tremendo isso, querido. Moisés estava preso na rejeição, não sei se você já pensou nisso. Um dia Moisés tenta interferir numa briga, mata um egípcio. Passa poucos dias, ele vê os hebreus brigando. E ele vai interferir naquela briga, na maior boa intenção do mundo, dizendo: olha, vocês são irmãos, cara, para com isso, para com essa briga. A pessoa vira para ele e diz assim: quem foi que te chamou na conversa? Quem foi que te constituiu juiz no nosso meio? O que você vai fazer? Você vai me matar igual matou o egípcio? Aí Moisés se ligou, falou: ó, o pessoal já descobriu, sujou, vou sair fora. Aí ele foge. Mas aquilo marcou a alma dele. Aquilo deixou uma marca. Eu fui rejeitado. O meu povo me rejeitou. Eu fui lá na maior boa intenção e fui rejeitado. Moisés foge daquilo. E quando ele foge daquilo, para aproveitar essa situação, o quarto ponto é rejeição. Para você anotar logo. Quarta situação que prende a nossa alma é a rejeição. E Moisés fugiu. E quando ele foge, ele passa um bom tempo, 40 anos, escondido, sem voltar naquele povo. Porque aquela marca ficou. Eu não posso voltar lá, aquele povo vai me rejeitar, eles não gostam de mim. Quantas vezes a gente viveu isso, querido? Você foi lá toda alegrinha, achando que ia ser amado, aceito, e de repente as pessoas te rejeitam. Aí você foge, porque nenhum de nós foi criado para ser rejeitado. A rejeição dói muito. A rejeição contínua, meu irmão, causa feridas profundas e prisões profundas. E Moisés foge. E quando Deus fala com Moisés, a primeira coisa que ele fala faz é começar a arrumar desculpa para não ir lá. Não, Deus, pai, lá manda outro, eu sou pesado de língua, eu sou gago. Mas como é que é esse negócio, querido? Se a Bíblia diz que lá atrás Moisés era um cara conhecedor das coisas dos egípcios, foi ensinado junto com o faraó, não tinha crise para falar, de repente a rejeição gerou até uma gagueira nele, tão forte que foi o negócio. E Deus começa a falar, e ele arruma uma desculpa, arruma outra. A Bíblia fala que Deus foi ficando irado, e chega uma hora que ele diz assim, Deus fala para ele assim: você vai, chama Arão, vamos arrumar aqui uma válvula de escape para você. E Moisés diz assim: Senhor, se eu voltar lá, esse povo não vai me ouvir. Aí ele põe para fora a ferida. Um dia eu tentei, um dia eu me aproximei, um dia eu fui lá e falei, e eles não me ouviram. Aí Deus pega e fala: olha, tipo assim, né? Deus abrindo concessões. Joga essa vara no chão, virou uma cobra. Agora pega pelo rabo. Pegou, põe a mão no peito, ficou leproso. Põe de novo, sumiu a lepra. Você vai lá e você vai fazer sinais. Aí Moisés ainda fala mais uma coisa tremenda: eu vou em nome de quem? Porque eu não posso ir no meu nome. Eu não posso ir lá, eu tenho que ir representando alguém. Quem que eu vou falar que está me mandando? Aí Deus fala: eu sou o que sou, te enviou. Então você vê assim Moisés resistindo. E talvez a gente resista muito à vontade de Deus na nossa vida, porque um dia a gente foi rejeitado. Um dia quem deveria amar não amou, quem deveria cuidar não cuidou, quem deveria dizer para você o quanto você é valorizado, o quanto você é amado e importante, declarou sobre você que você não valia nada, que você não prestava. Às vezes não falou com palavras, mas falou com o abandono, com a frieza, com a rejeição. E a rejeição prende a gente no medo. A gente fica preso no medo de viver. A rejeição vai roubar da gente a nossa capacidade de se relacionar. Você vai ter medo das pessoas. E uma coisa interessante, meio louca assim, mas o que mais o rejeitado quer é ser amado. Mas ele tem tanto medo de ser rejeitado de novo que ele rejeita o amor dos outros. Então a pessoa fala assim: o que eu mais quero é colo, o que eu mais quero é abraço, mas eu tenho tanto medo de acreditar que eu vou ser amado, que eu prefiro afastar qualquer possibilidade disso acontecer. E aí você pensa: não, estou protegido no meu medo. Eu criei uma redoma aqui, ninguém passa.
Só que tem um porém, querido. A Bíblia diz que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. E essa redoma vai trazer para você um sentimento profundo de solidão. Porque você vai estar no meio de uma multidão e você vai pensar: ninguém aqui me conhece. Você vai estar no meio de um monte de gente, mas o seu medo de se abrir vai ser tão grande que você vai pensar que ninguém aqui realmente me ama. Realmente me ama do jeito que eu sou, porque ninguém me conhece. E a gente tem tanto medo de ser rejeitado que a gente começa a criar os nossos mecanismos. A gente fica perfeccionista. O povo diz: o perfeccionismo é uma grande virtude, o perfeccionismo é uma prisão maligna. Porque o perfeccionismo é a forma de você dizer para a pessoa assim: olha, eu vou proibir você de me rejeitar. Eu vou ser tão bom para você que você não tem como me rejeitar. Eu vou ser perfeito. Só que ninguém consegue ser perfeito. Ninguém consegue ser tão bom assim. E por mais que a gente se esforce, a gente se torna o nosso próprio verdugo, o nosso próprio algoz. A gente começa a se massacrar, porque a gente cria um padrão para nós mesmos que a gente nunca vai alcançar. Mas o medo de ser rejeitado é tão grande que a gente acredita: não, eu posso ser perfeito, porque se eu for perfeito, e a gente começa a permitir que as pessoas abusem da nossa vida, a gente é incapaz de dizer não, porque a gente tem medo. Se essa pessoa me pedir isso aqui, eu falar que não, ela vai ficar com raiva de mim, ela vai me rejeitar. E como eu tenho pavor de ser rejeitado, eu vou cedendo a tudo, e vou destruindo a minha alma, vou destruindo a minha autoestima, vou destruindo tudo, porque eu tenho medo. E lá no fundo, o que a gente mais quer é assim: alguém me pega no colo. Sabe aquela criança que ficou lá no quartinho abandonada, jogada, e ninguém cuidou? Aquela criança está lá gritando: alguém se importa comigo, alguém cuida de mim. Sabe aquela criança abandonada dizendo assim: olha, alguém vem aqui e me protege, porque eu estou com medo. E ninguém vai. E de repente a gente está preso lá naquela criança. Quantas vezes a gente não viu isso? Pessoas com uma casca tremenda, às vezes aquela fortaleza, e você ia conversando, e lá no fundo tinha uma criança pedindo colo, falando: alguém assim, alguém se importa realmente comigo? Alguém realmente está ouvindo o meu choro? Alguém realmente está me escutando? E a boa notícia é que Deus está aqui. E muitas vezes Deus entrou nesse lugar e pegou essa criança no colo. E muitas vezes a gente teve visões aí, pessoas tiveram visões na intercessão disso acontecendo literalmente. Jesus entrando naquele lugar, pegando aquela criança, tirando daquele quarto, tirando daquela cena, cuidando e ministrando o amor dele, dizendo: você é amado, você é meu filho, que eu amo. E às vezes a gente foi pego ali pela prisão da rejeição, do medo, e você está ali preso, gritando para alguém te amar. Só que muitas vezes, quando a pessoa se aproxima, a gente afasta. E o mais sério, querido, é que a gente pode viver a vida inteira preso. A pior parte é essa: é que você pode passar a sua vida inteira assistindo a vida de dentro da sua prisão, sem nunca experimentar, sem nunca viver, olhando lá de dentro, achando lindos os meninos. Eu falo isso porque eu me lembro de uma situação que eu vivi isso. Existia um menininho que não podia sair, a mãe não deixava ele brincar e a gente brincava lá fora, e ele ficava da grade da casa dele olhando e rindo e achando bom a gente brincando, mas ele nunca ia lá porque a mãe dele não deixava, porque ela tinha medo, porque ela tinha isso, porque ela tinha aquilo. E às vezes era engraçado que as pessoas, uns meninos tentavam aproximar da grade e ele se afastava da grade. Então assim, estava ali, quando alguém se aproximava ele se escondia: vou para o meu refúgio. E as vidas de muitas pessoas hoje está desse jeito. Chega na igreja e vê a igreja explodindo em adoração e acha tudo legal, acha lindo, mas fica só olhando de fora, não entra, não sai porque está presa. Às vezes vê as pessoas casando, se relacionando, se amando, sofrendo, porque isso acontece. Existe um risco tremendo de você se machucar em relacionamento, com certeza.
mas existe também um risco tremendo de você ficar guardadinho ali e morrer sequinho de solidão na sua prisão, triste, insatisfeito. E tem muita gente hoje, querido, que tem uma sensação profunda de estar vivo, mas não está vivendo. Não sei se você já sentiu isso. Eu estou aqui, mas não estou participando. Sabe aquele espectador da vida, só está olhando? Deus está chamando, vem mergulhar nas águas, vem viver, vem experimentar, e a pessoa presa, eu vou nada. Já vi de todo jeito, já vi gente que tinha medo de se lançar em Deus e manifestar um demônio nele, prisões de todo jeito, loucura total. Mas Deus está convidando, vem, se lança, eu vou pegar, eu seguro. Acho legal a inocência da criança, querido. Quando ela pega confiança, ela pula da altura que for e não quer nem saber. Às vezes meu filho vem correndo da cama, eu não estou nem prestando atenção, ele voa e ele quer nem saber, se vira, meu irmão, me pega. E de repente você leva um susto e quando ele está ali segurando. E a gente perde isso com Deus, a gente perde essa coragem, a gente começa a desconfiar de tudo. E a única forma da gente ser curado e sair dessas prisões é se lançando mesmo nos braços de Deus, encontrando o nosso Pai. Mas a gente tem medo, a gente fica preso. E o último ponto, que é o quinto, que vai gerar uma prisão tremenda, e não é só uma prisão que você fica preso, é uma prisão onde você é atormentado, é a falta de perdão. A falta de perdão, ela não é só um lugar que você fica preso, como eu falei da rejeição, onde você olha a vida de fora. A falta de perdão, você vai ser açoitado por demônios, porque é isso que a Bíblia diz. Olha, não quis perdoar não liberou a dívida do seu irmão, foi perdoado de 10.000 talentos e não quis perdoar 100 denários. Não sei se você já ouviu algum estudo sobre isso, mas a dívida de um era 600.000 vezes maior do que a dívida do outro. A dívida que o cara foi perdoado pelo Senhor dele era 600.000 vezes maior. É uma dívida incalculável, uma dívida impagável. E aí ele chega na rua, encontra alguém que devia 100 denários para ele e pula no pescoço do cara e bate no cara: me paga, miserável, que você está me devendo. E quando o Senhor dele fica sabendo disso, ele fala assim: ó, pega ele, prende, entrega ele para os verdugos, para os atormentadores, para os algozes, isso depende da sua versão. Entrega ele para esses demônios que vão surrar ele, que vão massacrar a alma dele. E é isso que a falta de perdão faz com a pessoa. 65 anos aquela senhora, 60 anos pelo menos, guardando um ódio do tio dela. A pessoa definhando emocionalmente, destruída, presa ali, assim, acabada, sem vida, sem brilho, sem alegria. E às vezes a gente pensa, querido, que a gente pode viver sem perdoar. Você pode ficar sem perdoar, mas você não vai viver. Você vai sofrer e é muito nessa tal de vida. Você pode ficar a sua vida inteira sem perdoar, mas você não tem vida. Porque você vai ser surrado, massacrado por demônios que vão afligir a sua alma. E muitas vezes esses demônios vêm de todo jeito, inclusive com enfermidades, com doenças. E a gente precisa trazer essa ideia: perdão não é um sentimento, perdão não é aquela coisa, eu estou com vontade. Perdão é um mandamento. Um mandamento que, se não for cumprido, compromete a sua eternidade. Se a pessoa morre sem perdoar, meu irmão, provavelmente morre e não é salva. Se a pessoa retém o perdão da outra, provavelmente não vai viver uma vida saudável e plena nessa aqui, e também não vai viver vida de eternidade com Deus. Às vezes a gente brinca, a gente vê assim que mais de 80% das pessoas que a gente conversa nas ministrações são pessoas que estão retendo perdão de alguém. São pessoas que nunca perdoaram, são pessoas que nunca trabalharam essa ideia. A igreja prega pouco sobre a questão do perdão. A igreja fala pouco disso. E quando fala dentro de um contexto de tipo assim: o dia que você quiser, você vai lá e faz. Claro que tem a sua escolha. Se você não quiser fazer, você não faz. Mas você vai viver preso e atormentado.
E boa parte, querido, de pessoas hoje que estão vivendo com problemas sérios mentais e que às vezes estão até em manicômios hoje aí, nesses hospitais especializados, são pessoas que começaram essa loucura toda a partir da falta de perdão. A pessoa foi amargurando, foi azedando, foi ficando aquela coisa, aquele ressentimento, aquela mágoa, e foi ficando cada vez pior, até que aquilo começou a se tornar meio que uma loucura. E muitas vezes que você conversa com pessoas que têm quadro de loucura na família, você pergunta se sua família é uma família rancorosa. A pessoa ri e fala: Ih, tem 10 anos que meu pai não fala com minha mãe, tem 100 anos que eles moram na mesma casa e eles nem se falam. Fala: minha tia, por causa de uma bucha de pia, ficou 50 anos sem conversar com a minha outra tia. Cada motivo ridículo, e você vai vendo se as pessoas conseguem. 100 anos sem conversar, 20 anos sem falar com aquela pessoa, sentindo raiva e mágoa por causa de uma palavra. E aí depois a gente quer ter qualidade de vida, querido. Depois a gente quer olhar para a nossa vida e orar para Deus e falar: Deus, cura minha alma. Curar como, filho? Dá os pulos aí, vamos fazer alguma coisa que eu comece o processo. Às vezes a gente está achando que é tudo espiritual, irmão. Eu vou orar, eu vou jejuar. Não, meu filho, vai perdoar, vai procurar a pessoa que você está magoado com ela e reconcilia. É a atitude de você, a alma da gente, a gente trata com princípios, e esses princípios são muito práticos. Vou orar, vou jejuar, vou passar um mês no monte. Meu irmão, você vai passar fome, provavelmente frio, dependendo de onde você vai dormir. E dependendo de quem que você tiver brigado, se for com o marido ou esposa, sua oração não está nem sendo ouvida. A Bíblia fala que se tiver problema com o marido, a oração não chega. Então a gente começa a perceber perda de tempo, espiritualizar essas coisas. Se você hoje está preso na amargura, meu irmão, na mágoa, e a Bíblia fala assim: olha, quando essa amargura brota, quando ela nasce, ela contamina os outros. A pior coisa que tem é estar perto de alguém azedo na vida, amargurado, só sabe murmurar, só sabe falar mal dos outros, e quando vê, você está lá também falando mal e já está sendo contaminado. E quando aí você sai com aquele peso, aquela nuvem preta na cabeça, mas que coisa horrível é essa? Foi só o contato, o convívio com a pessoa amargurada vai te transferindo isso. Porque a Bíblia fala: você vai ser contaminado. E parece que amargurado se atrai, né? É a atração dos espíritos, não é só amargurado, não. Todas as pessoas que têm problema em determinada área do pecado, elas se atraem. E aí de repente você olha e está lá, 2 azedão falando mal do pastor, de todo mundo. Fala mal até de Deus, irmão. E fala mesmo. Reclama de tudo, reclama de Deus. Sabe qual é a maior característica de alguém que não perdoou? Além de estar preso em muitas áreas, é uma pessoa que não sabe ser grato. Uma pessoa amargurada, ela não tem gratidão no seu coração. Pessoa presa no ressentimento, ela acha que o mundo está devendo alguma coisa para ela. Todo mundo me deve. Eu estou sempre naquela, você me deve, você tem que me pagar. E fica preso nesse negócio, tratando todo mundo como se fosse um eterno devedor dela. Não tem gratidão. Você pode fazer o maior favor do mundo, ela vai dizer que você fez mais do que sua obrigação. Crescer com pai e mãe azedo, meu irmão, é brabo, irmão. Tem muita gente que sofreu, isso é muito sério, sofreu mais na mão de uma mãe amargurada do que de um pai ausente. Você não ter um pai é terrível, mas ficar uma mãe azeda porque o pai traiu e descontar no filho, meu irmão, a sequela é profunda. A coisa é seríssima. Que às vezes a gente pensa: não, meu pai foi embora e tal, beleza, mas se ficou uma mãe ressentida, machucada, misericórdia, irmão, aí é só Deus na casa. Ainda bem que a gente vai falar com quem resolve. E é justamente isso que a gente vê hoje na igreja. A igreja não responde. O povo não consegue, querido. A gente vê isso o tempo todo. Qualquer motivo é motivo para Satanás fazer você desistir. Começa uma coisa e não termina. Começa uma coisa e não termina. Faz um compromisso, passa uma semana, larga para lá, esquece e deixa para lá.
vai acumulando um monte de coisa na sua história, de coisas que você abandonou, sonhos, projetos, faculdade, ministério, e começa uma coisa e para, começa uma coisa e para. A gente vê nos cursos, começa 30 pessoas e quando você vê vai ficando 15, 10, e você vai vendo cada dia as pessoas vão sendo impedidas de continuar, cada um com o seu motivo, e você vê que 90% das vezes é o diabo realmente retendo aquela pessoa e falando: você não vai fazer, você não vai terminar, mais uma vez você vai morrer na praia, porque eu estou te prendendo, tem aqui uma coleira, estou travando a sua vida. E a gente às vezes acha que assim, não, mas é uma resistência, não consigo. A gente tem que analisar essas coisas. E aquilo aqui que a gente está falando é para você poder analisar a sua história. Existe alguma parte da sua história que você foi traumatizado e ficou preso? Existe alguma coisa que você viveu de abuso que prendeu a sua vida? Tem alguma parte da sua história que você foi abusado e talvez você esteja ainda lá preso naquela lembrança, no medo que aquilo te causou, nas dores que aquilo te causou? Você hoje tem algum pecado oculto na sua vida que você não consegue vencer? Que você luta, às vezes com o coração sincero, quando você vê, você está ali de novo, fazendo a mesma coisa, pecando de novo, se destruindo. Tem alguma história da sua vida aí que você viveu rejeição profunda, uma perseguição nessa área de rejeição que te impede hoje de se relacionar? Você tem tanto medo de ser rejeitado que não consegue ser livre. E por último, existe alguém que você precisa perdoar, que você ainda não conseguiu perdoar. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu não sei se você tem discernimento espiritual ou sensibilidade, mas o peso está terrível. Coisa aqui está fechada, o clima está tenso, irmão. Mas é assim que é bom. A gente ontem, não é bom, mas a gente acaba percebendo que é necessário. A gente ontem começou e fez a oração da grande renúncia, e o pessoal que tem discernimento percebe claramente isso, que começa um nível, um peso, um clima estranho, e quando termina parece que a gente está nas nuvens. Claro, cansado, com as pernas doendo, mas está, porque isso vai sendo limpado, o mundo espiritual vai se limpando. E a ideia hoje é o seguinte, é que se você se enquadrou em alguma situação dessa, e você percebe que você está preso em alguma área da sua vida, quero que você venha aqui à frente, e nós vamos estar orando para tirar, nós vamos estar orando espiritualmente, para remover você dessas prisões espirituais, para tirar literalmente desses lugares de cativeiro, de onde a sua vida está presa, onde você não consegue fluir. Nós precisamos entender uma coisa: nós temos autoridade para tirar a nossa vida do cativeiro. E você sabe onde a sua vida está presa, você sabe onde você se encaixou nessa ministração. Você sabe literalmente o dia, a hora, o que aconteceu, o que te marcou. Quero que você feche seus olhos agora e comece a apresentar a Deus, mentalizando assim o motivo da sua prisão. Se você precisa perdoar alguém, eu quero que você ore agora, liberando perdão sobre a vida dessa pessoa e declarando: Senhor, eu quero perdoar o fulano de tal, por isso. Eu quero liberar perdão sobre a vida dele. Quero declarar literalmente que eu libero a vida dessa pessoa.
Se você está preso hoje por causa de pecado oculto, comece a orar a Deus e falar: Deus, me perdoa. Em arrependimento, comece a dizer: Senhor, eu quero pedir perdão por causa disso. Se você foi preso por causa da rejeição, apresente isso ao Senhor. Comece a declarar: Senhor, aquele dia que eu ouvi isso e isso, doeu. O abandono doeu. As palavras duras doeram na minha alma. Minha autoestima, minha autoimagem, meu coração foi dilacerado. Se você foi preso, querido, por causa de algum trauma e essa cena não sai da sua cabeça, comece a orar agora, a se lembrar, por mais difícil que seja, orar, clamando a Deus, dizendo: Senhor, entra agora na cena, entra agora nessa lembrança, nessa memória, e me retira desse lugar. Se foi um abuso, querido, e você precisa perdoar esse abusador, declare isso agora. Por mais difícil que seja, declare: Senhor, perdoa. Eu libero a vida dessa pessoa. Vou chamar os intercessores aqui para estarem orando. Pessoal que está trabalhando na intercessão, eu quero que vocês orem literalmente como intercessores, entendendo a coisa no mundo espiritual. Você está tirando essas pessoas das prisões. E nós vamos orar da seguinte maneira: nós vamos abrir essas prisões, nós vamos arrancar essas pessoas lá de dentro, retirar a alma delas de toda a prisão, arrancando essas pessoas desses lugares. E você que está recebendo a oração, você vai orar também: Senhor, eu tiro a minha vida dessas prisões. Eu arranco a minha alma de todo o cativeiro do medo. Eu arranco a minha alma de toda a memória ferida, de toda a lembrança traumática. Eu arranco a minha alma de toda a rejeição. Comece a orar agora, querido. Eu queria que os obreiros aí, que os intercessores orassem, pondo as mãos nas pessoas, colocando as suas mãos de forma profética. Comece a declarar: Senhor, tira a alma dessa pessoa desse cativeiro agora. Eu quero abrir e quebrar todas as cadeias, todos os grilhões, todas as prisões, todas as amarras. Eu quero repreender e amarrar agora, em nome de Jesus, todo espírito maligno, guardião, todo demônio do inferno que foi separado pelo diabo para vigiar a vida dessa pessoa nessa prisão. Pai, nós queremos, Senhor, de forma profética, Deus, em nome de Jesus, Senhor, te pedir, Pai, que o Senhor esteja conduzindo agora cada intercessor, que o Senhor esteja conduzindo agora, Senhor, espiritualmente, cada um, Pai, que vai estar orando agora, Senhor, no discernimento do Teu Espírito. E nós entramos agora, Senhor, nas regiões celestiais, revestidos da Tua armadura, revestidos, Pai, da Tua autoridade, Pai, porque a Tua palavra diz, Pai, que o Espírito do Senhor está sobre nós. E uma das coisas, Senhor, que nós faríamos, Pai, era arrancar pessoas do cativeiro, era retirar as pessoas das trevas, era retirar, Senhor amado, a alma dessas pessoas, Pai, o espírito delas, Deus, de toda a prisão. E nessa hora, Deus, nós entramos, Pai, nós quebramos os cadeados, nós quebramos, Senhor amados, os grilhões, nós quebramos, Pai, as portas de ferro, os ferrolhos, Pai amado, e em nome de Jesus, Senhor, nós chamamos, nós retiramos, nós tomamos, Pai, cada um que está aqui à frente, Deus, pela mão, e queremos arrancar essas pessoas, Pai, dessas prisões, desses cativeiros. Nós retiramos, Pai amado, em nome de Jesus, de todo o cativeiro emocional, de todo o cativeiro espiritual,
Pai, entra agora, Senhor, no quarto, entra agora, Senhor, na lembrança, entra agora, Senhor, na memória ferida, entra, Senhor amado, no trauma, no dia, e começa a retirar, Senhor, a pessoa, a cada um aqui, Senhor, dessa cena. Entra, Pai amado, na cena do abuso, em nome de Jesus, Pai, e retira, Senhor, essa criança, retira, Senhor amado, desse lugar, em nome de Jesus, Pai. Move, Senhor amado, nesse lugar com o Teu Espírito. Move, Senhor amado, nesse lugar, Pai, com a Tua presença. Nós Te pedimos, Pai, arranca, Senhor amado, de toda a prisão. Pai, nós retiramos a alma dos nossos irmãos, de toda a prisão espiritual. Nós retiramos, Senhor amado, a alma de toda a prisão espiritual nessa hora, Pai. Eu Te peço, leva, Senhor amado, todas as partes da alma da Tua filha, Deus, agora, Senhor, para as regiões celestiais, em nome de Jesus, Pai. Coloca a Tua mão e arranca, Senhor amado, arranca de todo o cativeiro, Pai. Nós tiramos, Senhor amado, a Tua filha, nós tiramos os Teus filhos, em nome de Jesus, Pai, desse cativeiro do inferno, Senhor. Nós declaramos livres para fora de todo o cativeiro. Nós arrancamos, Senhor amado, a alma dos Teus filhos.